estou terminando o capítulo 7 de Daniel. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. O capítulo 7 de Daniel inaugura a segunda metade do livro de Daniel. A primeira metade do livro de Daniel foi toda narrativa, contando os eventos históricos que compreenderam os anos em que Daniel serviu na Babilônia. Agora, a coisa vai mudar um pouco de figura. Daniel vai começar a falar das visões e das profecias que ele teve durante aquele tempo. Essa é a razão pela qual, mesmo após ele ter mencionado Ciro e Dario no capítulo 6, ele retorna a Belsazar no capítulo 7. Segunda coisa que você precisa saber aqui, eu estou mais feliz do que vocês, mas é que, graças a Deus, esse é o último capítulo em aramaico. Meu aramaico é ruim e eu me atropelo um pouco, razão pela qual eu vou ter que corrigir parte do que eu falei semana passada. E no capítulo 8, Daniel retorna ao hebraico e vai nele até o fim. E até esta semana, em minhas lutas com o aramaico, eu me perguntava por que Daniel escreveu parte do texto em aramaico e outra parte em hebraico. As explicações que eu tinha eram as mais bobinhas possíveis. Daniel foi falando hebraico. Durante o tempo que ele ficou lá e teve que aprender aramaico, que era a língua dos caldeus. Aí ele escreveu em aramaico, porque era a época que ele estava trabalhando, que ele estava ativo. E nas profecias, que não eram de conhecimento das pessoas, era tipo um diário das visões que ele tinha, ele escrevia na língua mãe, na língua dele. Outras pessoas dizem que ele passou a escrever em hebraico porque ele se aposentou. Difícil, porque o capítulo 7 é para Belsazar, é no reino de Belsazar, e o capítulo 8, olha aí, também, mas só que o capítulo 8 está em hebraico e o 7 em aramaico. Aramaico é a língua dos caldeus. Era a língua do império, era a língua dos povos. Hebraico era a língua dos judeus, só eles falavam. São línguas parecidas, mas causam alguma confusão. E a gente aprende o hebraico, que só tem esse trechinho de aramaico na Bíblia. A pergunta é por que Daniel faria isso? Eu sei que você não está tão interessado, porque você já olhou o que tem no capítulo 7 e você quer saber com quantos chifres se faz um bom monstro. E nós já vimos que essas figuras escatológicas, elas têm significado. Um significado que é conhecido, que facilita. Quando você domina esses significados, é como se você aprendesse uma nova língua. E o medo que você tem de Apocalipse pode acabar hoje. Mas se não acabar hoje, eu tenho até o capítulo 12 de Daniel para ver se você para com isso. Mas hoje isso pode ajudar. A razão pela qual Daniel escreveu em aramaico até aqui é porque as mensagens em aramaico eram para todos ouvirem. E as mensagens em hebraico era para o povo de Deus ouvir. E isso ajuda a gente a estruturar uma interpretação do texto. Você está lendo no capítulo 7, é para todo mundo, não é só para o povo de Deus. O assunto do capítulo 7 não é um assunto para a igreja, é um assunto para todo mundo. A ideia de todo mundo aqui é muito limitada. Todo mundo pode ter as fronteiras do império. Mas a ideia é que qualquer povo, língua ou nação deve ouvir essa mensagem. E depois a gente vai falar só sobre o que esses eventos têm a ver conosco. Eu falei também que eu iria reler o capítulo 7. Então vamos reler ele todo, ainda que eu vá falar só da segunda metade das visões. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Lembrando que foi um sonho, lembrando que Daniel entendeu a importância disso, levantando no meio da noite para escrever, e relatou aí o sumário, o resumo de tudo que viu. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem.
Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora mais carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual 3 caíram, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhei e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas palavras no coração. Amém. Nós já oramos e, confiados de que Deus vai nos abençoar, nós vamos prosseguir. Segunda coisa que eu vou pedir a vocês é que você não feche a sua Bíblia, por favor, porque você precisa olhar nesse texto e entender o texto, porque é ele que você vai ler depois. Eu vou começar dizendo aqui o óbvio, né? Escatologia é um assunto complicado. Eventualmente a gente tenta decidir em qual posição está, mas acho muito complicado alguma posição teológica afirmar ser a final, afirmar ser a certa. Só eu estou certo, só essa posição está certa. Então eu vou com cuidado estabelecer aqui aquilo que eu acredito ser o que a Bíblia está ensinando. A segunda coisa é que, não porque eu tenha uma posição teológica, ou você tenha outra, ou etc., a gente não consiga definir exatamente qual é, que por causa disso a gente não deva e não possa abordar um texto desse tipo. A gente perde muito na nossa fé quando a gente teme, por questões escatológicas, abordar textos como esse e falar para o povo de Deus as lições que esses textos encerram. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Quem lida com isso como se fácil fosse, pode cometer erros, e foi o erro que eu cometi semana passada. Vamos aproximar desse texto de maneira ingênua. E eu quero corrigir algumas coisinhas aqui, tá? Na semana passada nós começamos a desmistificar as figuras desse capítulo e mostrar que um bom glossário escatológico ajuda a gente a adentrar na figura apocalíptica sem medo. Meu Deus, um monstro com 10 chifres. Aí eu mostrei para vocês que a nossa imaginação desse texto é muito fantasiosa. Mostrei para vocês algumas imagens das pinturas, das bestas, do chifre, e realmente são figuras que incomodam. Chegam até a tirar o nosso sono. Mas, como era uma introdução, e vocês precisavam saber um monte de dados, eu... com medo de que eu bagunçasse um pouco a cabeça de vocês, acabei bagunçando. Então, antes de prosseguir na exposição desse texto e falarmos da segunda parte da divisão, como é que esse texto está dividido, só você olhar aí. Esse texto está dividido assim. Primeiro, Daniel tem uma visão dos 4 monstros, das 4 feras. E, em seguida, ele tem uma visão da sala do trono, do julgamento. Então, eu tentei explicar para vocês um pouco dessas 4, da visão, e chegar até o trono, e hoje eu vou falar do julgamento, mas eu preciso levar em consideração a visão das 4 bestas. Mas algumas questões que ficaram para trás eu preciso corrigir. É certo, como eu afirmei, que esta visão apresenta um panorama dos impérios do mundo e sua evidente depravação. Mas Daniel está sempre usando uma figura real para usar a metáfora dessa realidade para apontar, para usar como uma figura escatológica. Um exemplo. No texto que você tem aí, verso de número 2, diz que os 4 ventos agitaram o mar grande. Ora, nós sabemos que a gente está dividido, o planeta está dividido na rosa dos ventos, não é? Norte e sul, leste e oeste, e que os 4 ventos se concentrados, que essa é a ideia que eles tinham na época dessas coisas, formavam um redemoinho. E esse redemoinho se encontrou no Mar Grande, causando uma tempestade, o que obviamente era o Mar Mediterrâneo. Agora, será que Daniel está falando do Mar Mediterrâneo e que vai chover? Daniel, previsão do tempo? Claro que não. Daniel está pegando uma figura que todo mundo conhece, as linguagens que todo mundo conhece, e está dizendo que o Mar Grande representa as nações. E vocês viram num dos salmos que a gente leu durante a liturgia que o mar representa as nações. Se você não prestou atenção nisso, devia ter prestado, porque a liturgia é para te preparar para o momento do sermão. Então lá, Mar Grande significam as nações, tudo aquilo que não é Israel. E os 4 ventos significa que essa agitação estava sendo controlada por Deus,
que Deus mesmo estava fazendo isso. Tanto é que no futuro, Deus vai falar que vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra. Ok, então aí está um exemplo de que essas figuras nos ajudam a entender. Só que eu disse que a identidade, ou no afã de fazê-los desistir de achar que escatologia só serve para satisfazer a nossa curiosidade, dei a impressão de que a identidade dos animais não era discernível. Eu disse que apesar de discernível, não disse isso, mas apesar de discernível, elas não são o foco. Quando Daniel pede uma explicação, o anjo diz, eu vou dar a explicação, mas o foco no trono, foco no juízo, tá? Mas ele explica e ele diz o que são aquelas bestas. Então, às vezes a gente fica pensando, mas as bestas podem ser um sistema econômico. Sim, no sentido metafórico. As que Daniel viu, o anjo garantiu que eram reis. Mas são reis no sentido metafórico. Aí a gente já está dando um passo que eu acho que é um pouco demais nas escrituras. Tá? Então, o anjo, de fato, não estava obcecado pela identidade, em distinguir quem era quem, porque tudo aquilo que Daniel estava ouvindo tratava-se do futuro. Mas nós podemos olhar para o passado e tentar discernir o que aconteceu. Porque é exatamente assim que se faz. Você só sabe que uma profecia diz respeito a alguma coisa olhando do ponto de vista do cumprimento, não antes. Você só sabe que você ia morrer naquele dia quando você morre. Você nunca quase morre escapando da morte. Será que vai dar certo? Se deu certo, ia dar certo. Se não deu certo, não ia. Mas você só sabe disso depois que deu. Deu para entender? Então, quando a gente olha para trás, essa é a pergunta. Dá para distinguir as 4 bestas? Rapidamente dá. E tão rápido quanto isso não interessa, eu vou falar quais são. Porque eu falhei também, esse é o segundo ponto que eu falei semana passada, que eu disse que eu sabia a identidade das bestas e esqueci de dizer quais eram. Aí ficou com cara do tipo, eu sei, vocês não sabem, lide com isso. E não é isso que, desculpa, não é isso que eu queria. Rapidamente, como é que eu sei que o leão que você está vendo aí, na visão de Daniel, o primeiro animal, verso de número 4, é Nabucodonosor? Como é que eu sei disso? Porque Daniel disse que era. Eu não adivinhei. Eu não sou assim, nossa, eu sou super adivinhão. Tem que ver que eu adivinho as coisas. Não. Daniel disse isso. Porque os 4 animais do capítulo 7 são equivalentes aos 4 reinos na estátua que Nabucodonosor viu. E Daniel disse a Nabucodonosor que a cabeça de ouro era ele. Primeira besta, resolvida, sem mistério. Então, quando você olha para o leão lá, ele caiu de 4, ficou de pé, teve mente de homem, fala, essa história eu conheço. Só que quando Daniel viu isso, ele viu no ano de Belsazar. Está sendo repetido isso aqui, ok? Então, agora começam os desafios. Por quê? Porque eu sei que Daniel garantiu que o leão, símbolo inclusive da Babilônia, era Nabucodonosor. Faltam 3. Só que Daniel não disse quais eram as outras 3. Tanto é que ele falou, eu não entendi o 4º animal. Você pode repetir? E o anjo vai repetir a explicação, Daniel não entende a explicação, fica sem graça de perguntar a segunda vez e fala, eu me viro, deixa ser. Que vier, veio. Mas talvez dê para a gente avançar um pouquinho. Essas divisões aqui que eu vou dar, existem várias outras possíveis. Meus irmãos, eu fui dar uma pesquisada, me cansei, porque tem de tudo. E é curioso como as contas, quantos chifres, quanto nariz, quantas cabeças, quantas patas, quantas unhas, elas batem com quase tudo que aconteceu no planeta Terra até ontem. Mas eu me decidi por uma visão e eu vou compartilhar com vocês. Faz algum sentido que o reino que venha depois, aí identificado como um urso no verso 5, faça mais sentido ser o reino medo-persa personificado na pessoa de Ciro.
O urso é um animal repulsivo, feroz, poderoso, bruto, lembra muito a glória rústica da Pérsia. E lembra muito a ideia de que, embora eles pudessem atacar de vários lados, eles atacaram de apenas um dos lados, mostrando que esse urso aí que se levanta sobre um dos seus lados para derrotar a Babilônia, porque apesar deles já terem ganhado muitas batalhas, e esse alguém é o próprio Deus, dizendo, levanta-te, devora mais carne, derruba mais este reino, lembra muito a saga do próprio Ciro. E sobre Ciro, Isaías já havia falado. E Daniel chegou a ver Ciro, segundo reino aí. O terceiro reino, no verso de número 6, que fala a respeito de um leopardo. O leopardo, ele é um animal muito feroz, mas muito frágil. Ele não tem a força dos grandes gatos. Rápido, ligeiro, mas de fôlego curto, mas muito perigoso. Eu acho que a gente não faria errado se a gente dissesse que o terceiro animal é o reino grego personificado em Alexandre o Grande, que ficou conhecido pela velocidade com que conquistou os mundos. Aí quando você fala assim, não, pastor, o senhor está pegando pesado demais, porque o quarto... E tem várias explicações. Meus irmãos, tem uma explicação em que o chifre é Maomé. Tem outra explicação em que o chifre é o Papa. E a gente fica, quem é o chifre? Por que eu acredito que faça sentido que seja Alexandre o Grande? Porque Alexandre perde o pai aos 16 anos e se torna imperador com 16 para 17 anos. Aos 22 ele já tinha derrubado a Babilônia. É rápido para vocês? Aos 22 ele já era o senhor do mundo. 22. O que você conquistou aos seus 22 anos? Ele não era Alexandre o Grande à toa. Extremamente ágil, extremamente rápido, feroz. E nós sabemos também, olhando pela história, que ele não deixou descendentes e que o reino dele foi dividido em 4 generais. O reino de Ptolomeu, que incluía o Egito e as nações adjacentes. O reino de Seleuco, que deu origem aos Seleucidas na Mesopotâmia e Ásia Central, e equivalente ao atual Irã, Iraque, Síria e partes da Ásia Central. Então, Ptolomeu, Seleuco, o reino de Lisímaco, que incluía a Lídia, a Jônia e a Frígia, e partes da Turquia, e o reino de Cassandro, que foi composto pela Babilônia e partes da Grécia e da Trácia. Não entendeu? Tem filme. Você vai lá, assiste o filme, você vai aprender os personagens, vai ouvir ele falar lá Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro, você decorou. Se isto é assim, então o quarto reino só pode ser um. E faz um pouco de sentido porque, primeiro, Daniel vai falar dos gregos. Então faça uma conta rapidinha comigo aqui. Daniel viveu na Babilônia e viu o leão. Daniel serviu o urso e anteviu o leopardo. Ele fala dos gregos no seu livro. Só um reino Daniel não falou, porque ele não entendeu. Esse reino era muito diferente. Ele é muito esquisito, ele não parecia com nada que eles tinham visto até então. Roma. O Império Romano, ele foi regido com tanta diversidade, algumas vezes por tribunos do povo, outras vezes por cônsules. Já foi regido por ditadores, imperadores, por um triunvirato. Era composto de um tudo, era uma concha de retalhos. Os romanos adquiriam a língua dos conquistados, a cultura dos conquistados. Alguns historiadores acham incrível que Roma tenha se tornado um império tão grande e tão poderoso, sendo tão multifacetado. Agora, se você tivesse... Esse eu fiquei tentado a pôr, mas eu não tinha posto nenhum, subir para vocês só isso, não ia fazer muito sentido. Mas depois, abra a sua Bíblia, se a sua Bíblia tiver um mapa lá no final, dá uma olhada no tamanho do Império Babilônico. Era uma cereja. Se você depois der uma olhada no Império Persa, quase o dobro. No Império Grego, o triplo. Mas o Império Romano dava quase 10 vezes o tamanho de todos os impérios anteriores. O Império Romano praticamente conquistou o mundo. Você fala, mas essa interpretação sua é olhando para a história? Não, é olhando para a Bíblia também. Vocês vão se lembrar que em Atos, Paulo e Pedro se referem à grande comissão, conquistando os confins do mundo. E onde Atos chega?
Aonde Atos termina? Na capital do Império Romano. Ou seja, o mundo conhecido. Outra coisa que faz com que a gente creia que talvez esse seja o Império Romano é que o anjo diz, a partir do verso 17, mas o anjo diz que esse quarto reino, são reis de verdade, na verdade não é o verso 17, a partir dele. Dá uma olhada lá mais para frente, quando Daniel pede explicações sobre, quando o anjo diz que eles vão mudar os tempos e a lei. Olha o 25 aí, gente. Faz algum sentido, porque o Império Romano mudou o calendário, e hoje o calendário ocidental ainda é romano. Eles mudaram a matemática, eles mudaram a contagem numérica, eles mudaram a contagem do tempo. Estabeleceram o que hoje você conhece como hora, como meses, como semanas. A semana não, mas os meses e o ano, com certeza. E a segunda coisa é que o texto também diz que eles mudariam as leis. E todos sabemos que as leis ocidentais são inspiradas nas leis romanas. Faz algum sentido, ok? Respondido isso, satisfeita a sua curiosidade, você vai pensar assim, falta só uma coisinha, pastor. Aí eu passo a acreditar nesse negócio. O texto também diz que esse reino teria 10 chifres. E que o 10º chifre, o chifre gordinho, o chifre que fala blasfêmia, o chifre que sobressai e que pertence ao bicho, ou seja, ele é do Império Romano, ele prevaleceria contra os santos. Se o Império Romano, como é que fica a época de Jesus? O que você quer saber é curiosidade mesmo, né? O que tem a ver lá? João não falou? A besta do Apocalipse não é Nero? Nero, de fato, era o imperador até a escrita de Apocalipse. Só que o texto diz que seriam 10 chifres. Aí o que eu fui fazer? Fui contar quantos imperadores eram. Aí eu fiz a conta. 1, 2, 3, Nero era o 5º. Não deu certo. Não é Roma. Ok? Não era Roma. Sabe o que eu descobri? Que do ano 68, junho de 68, a dezembro de 69... Sabe quantos imperadores romanos reinaram em um ano? 4. Quase! Falta um! Falta um. Já temos 9 chifres. Falta um. Exato. Você sabe quem destruiu o templo de Jerusalém? Não foi o imperador Vespasiano, que era o imperador na época em que João está escrevendo o Apocalipse. Mas o general de Vespasiano, que era um chifrinho e que depois se tornou imperador, Tito. Deu 10 na conta de vocês também? Mas aqui a Bíblia diz que ele derrotaria os outros 3. Um detalhe interessante é que Vespasiano e Tito inauguram uma nova dinastia romana. E eles têm que derrubar a dinastia anterior. Morrem Galba, Otão e Vitélio. Na conta de vocês também deu 3? Tá bom, tá resolvido? Vamos parar de falar de besta? Tá? Pronto, paguei meu débito? Ótimo. Vamos falar do que o texto está falando? Está resolvido? Ótimo. Vamos lá. O que esse texto está nos ensinando? Esse texto está nos ensinando, e eu quero explorar isso com vocês, é que foi exatamente debaixo desses reinos, e especificamente sobre a quarta besta, que o reino de Cristo floresceu. Porque foi debaixo de Nero que Jesus disse que o reino de Deus era chegado. Foi debaixo de Vespasiano que a igreja cresceu, e debaixo de muita perseguição, mas muita perseguição, que quando o Império Romano desiste de perseguir os cristãos, eles já são a maior religião do Império. Quem viu isso? João? Não, Daniel. Então, eu concordo com João Calvino que Daniel, no capítulo 7, não viu todo o curso da história. Mas o que Daniel está vendo e o que Deus desejou declarar a Daniel é tudo o que iria acontecer até a primeira vinda de Cristo, até o primeiro advento. Ele diz que, Calvino, que esta visão foi apresentada ao profeta para que todos os filhos de Deus pudessem entender que os sofrimentos do tempo presente
por mais severo que fossem, deveriam ser aguardados com perseverança, porque eles estavam pavimentando a vinda de Cristo. E a redenção prometida a Israel não abrangeria só Israel, mas o mundo inteiro. Pronto, aula de escatologia dada, vamos para as lições, porque essa é a primeira lição, meus irmãos. O reino de Deus foi estabelecido apesar de toda oposição. Essa é a primeira lição. O reino de Deus foi estabelecido apesar de toda oposição. Não interessa quantos animais, quantos bichos, quanta perseguição, quantos monstros se levantem contra o reino de Deus. Deus estabeleceria o seu reino. Como eu disse, essas coisas reais são metáforas do que haveria de ser o resto da vida. Mas aqueles eram eventos reais. O urso foi real, o leopardo foi real, o monstro romano foi real. Mas o reino de Deus seria estabelecido apesar disso. E adivinhem, o reino de Deus também é real. Por isso, essa é a razão pela qual os nossos irmãos do Antigo Testamento que viviam no Novo, vulgo discípulos, quando Jesus ressuscita, eles falam, é agora, chegou a hora, o Senhor vai restabelecer. O que eles perguntam? É agora que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel. Não, vocês não leram Daniel? O reino não é para Israel, o reino é para o mundo inteiro. Então, só para encerrar, e tudo isso que eu expliquei não é aleatório, não é só uma aulinha de escatologia, é uma lição. A figura dos reinos deste mundo, em todo o seu poder e brutalidade, servem como palco para a grande realidade. Elas servem como pano de fundo para a inauguração do reino do Filho do Homem, o reino dos céus. Agora, veja bem, nós sabemos que há um primeiro advento e um segundo advento. Uma primeira vinda de Cristo e uma segunda vinda de Cristo. Daniel viu a primeira vinda de Cristo e ela é uma ilustração da segunda. Ou seja, os 4 reinos são reais, aquilo aconteceu, tudo aquilo criava o palco em que Jesus viria e o reino de Deus fosse estabelecido. Agora, o reino de Deus está ativo. Ele não vai ser destruído, ele não vai acabar. Mas os reinos deste mundo ainda se parecem poderosos para nós. E como nós sabemos que estamos às vésperas de uma perseguição, que isso aqui pode não ser a realidade pelos próximos 10 anos, esse texto é fundamental para nós. Porque esse texto está dizendo que tal como foi a primeira vinda de Cristo, cercada de monstros e perseguição, e o reino de Deus triunfou, até que ele volte, podem haver outros monstros terríveis. E ele triunfará, ele virá, e não há quem impeça. Agora você entende um pouco melhor a estratégia de Satanás em matar Jesus, porque o medo de Satanás era que Jesus inaugurasse o reino, e ele inaugurou. Daniel registra que as feras, quando muito, magoarão os santos. Mas é só isso que essas feras podem fazer. O eufemismo de Daniel aqui, falando que, verso 25, é que essas feras não podem destruir, elas não podem matar, acabar, dizimar o povo de Deus. Ela ceifará a vida de alguns. Ela realmente queimará igrejas, pessoas, mas o reino de Deus não é impedido por isso. Elas não são tão mortais assim, porque, apesar de ceifarem a nossa vida, é só o que elas podem fazer. Jesus diz que aquele a quem a gente deve temer é alguém capaz de lançar a ambos, corpo e alma, no fogo. Ou seja, Daniel diz no verso 25, essas feras terríveis ao longo de toda a história magoarão os santos, mas não os vencerão. E o grande desafio desse texto, portanto, nem é descobrir quem são as bestas. A gente fez isso em 5 minutos? O desafio é, olhando para essas figuras, aterrorizantes como são, manter os olhos fitos na sala do trono. Porque tem 4 monstros aparecendo. Daniel fica perturbado, queria saber sobre o 4º monstro. E o anjo diz assim, o desafio, Daniel, não é saber quem são os monstros. Eu digo para você, são reis. O desafio é manter os olhos no rei. O desafio é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o grande desafio. A gente ouve falar de perseguição, ouve falar de guerra, ouve falar de fome, ouve falar de doença, ouve falar de muitos monstros mordendo o povo de Deus e nos magoando. Para onde você está olhando?
Quer saber quando vem o anticristo? Para onde você está olhando? Você quer saber que tipo de monstro virá? Para onde você está olhando? Pois a Bíblia diz, mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E ao invés de ficar aterrorizado pelas feras, devemos viver diariamente lembrando daquele que nos livrará do final e decisivo julgamento. E essa é a segunda lição. Então, eu expliquei, dei a lição, agora dei a lição e vou explicar. Então, os dois pontos estão bem no meio do sermão. Entendeu? Expliquei que são as feras e mostrei que a lição era essa. Manter os olhos fitos, porque o reino de Deus vai ser estabelecido apesar de toda a perseguição. Mas a segunda lição, que é a lição de hoje, é que o reino desse mundo não subsistirá para sempre. Deus o julgará. Então, olhe para tudo isso. A nossa redenção final não está aqui. Não é aqui. E através desses reinos, não é, me perdoem a ilustração, domesticando um leopardo de 4 cabeças que a gente vai conseguir estabelecer, em definitivo, o reino de Deus. Não, porque esse reino não subsistirá para sempre. Deus os julgará. E quando nós entramos na sala do trono, a primeira coisa que nos chama a atenção é o Papai Noel cósmico, que a gente... Vocês estão acostumados comigo, eu estou sempre criticando essa figura do Papai Noel cósmico. Entretanto, a gente descobre que ela é bíblica. Pegamos você, pastor, e agora? O que o senhor diz? Fala para nós aí. O homem está lá, com a cabeça branca, vestido de branco, sentado numa cadeira, esperando seus filhos. É o Papai Noel. Vamos ver se é isso mesmo? Não. Virá o dia no qual todos os erros serão consertados. É para isso que Daniel está nos apontando. Quando todos os tiranos serão destronados, quando tudo o que está quebrado for consertado, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e eu não estou falando nem de Covid, que até a Covid já está passando. Um dia em que o mar já não existirá, será tudo terra. Vocês nunca repararam nas figuras que a Bíblia põe? Ajuda a gente, irmãos. No começo era tudo água e Deus fez parecer terra seca. E era um pedaço só de terra, gigante. Mas a gente desobedeceu a Deus, então Deus fez o quê? Fez água partir a terra como uma bolacha de creme cracker, criando continentes espalhados. O mar nos separa. O mar figura as nações que quebram, separam. Mas um dia tudo vai voltar para ser. A grande geografia bíblica é que há um monte que Deus escolheu habitar. E seu povo habitará no monte com Deus. Haverá uma porção de terra seca, em formato de montanha, onde todos habitaremos e o mar já não existe. Naquele dia, a grande besta, o dragão do Éden, o próprio Satanás, será julgado por seus crimes e jogado para todo sempre no lago de fogo e enxofre. Agora, olhando para trás, é mais fácil para nós concluir algumas coisas que Daniel dormiu sem saber, nos dois sentidos, naquela noite e quando faleceu. Para ele permaneceu um grande paradoxo, meus irmãos, porque o que ele viu aqui custou para nós cristãos séculos de estudo. E não foi coisa fácil, não. O que ele viu aqui ia muito além do que Daniel concebia a respeito do seu Deus. E eu gostaria que você, esta manhã, pensasse muito a respeito do tipo de Deus que você acha que tem. Porque o Daniel não era um crente ingênuo. Daniel sabia muito bem o Deus a quem servia, mas esta visão mostrava para Daniel que o Deus dele era muito maior do que ele imaginava. Já teve essa impressão de encontrar alguém pessoalmente que você só conhecia por foto e achar essa pessoa maior, mais magra, mais... Então, Daniel tinha uma ideia fotográfica de Deus e Deus aparece para Daniel não em 4K, mas pessoalmente. E aqui começam algumas coisas mais assim. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no verso 9. O verso 9 diz para nós que a figura do juiz é uma figura portentosa. Ele vestia-se de branco, tinha cabelos como lã, tinha um trono carruagem que ardia em chamas e suas rodas queimavam. Conferiu aí? O que isso significa? Vamos discernir. Olha para ver se os seus olhos começam a fazer o movimento que eu falei das letras se reorganizarem e você começar a enxergar. Se roupas brancas significassem, por exemplo, pureza. A roupa branca significa pureza?
Nada a ver. Nada a ver. Por isso que quando lá em Apocalipse diz que a gente vai ser salvo, ele vai trocar a nossa roupa por outra, amarela. Que amarela a gente pode usar no ano novo. Nunca leram isso na Bíblia? E Deus trocou as nossas vestes e pôs o quê? Vestiduras brancas. O que branco significa? Pureza. Com que cor que vocês se casaram? Branco. Com que cor que vocês vão se casar? Branco. Branco é um símbolo de pureza. Tá claro isso? Cabelo branco como a lã. O que isso significa? Era uma figura de sabedoria que vem com a idade avançada. É uma figura. Não significa que ele seja velho. É uma figura. O trono como carruagem significa o seu temível poder de guerreiro para destruir os seus inimigos. Ele não tinha só uma carruagem, a carruagem dele era tão portentosa que era como se fosse o próprio trono. Verso 10, diz que um rio de fogo saía do meio dele. Isso aí é uma figura da ira com a qual Deus vai julgar os povos. É a ira do juízo divino, porque a ira corre, a ira é derramada. Está vendo como essas figuras se complementam ao longo da Bíblia? Observa também que junto do ancião de dias, verso 13, junto ao trono do ancião de dias, há um outro personagem que Daniel não identifica, porque aquelas figuras para Daniel estavam claras, se referiam a Deus. Mas de repente ele olha para aquela figura e vê como um filho do homem. Está aí ou não está? Filho do homem, entretanto, era uma figura para distinguir os mortais de Deus. Abra sua Bíblia. Vamos acordar. Abra sua Bíblia em Ezequiel 2:1 e abra, esse lado aqui vai abrir em Ezequiel 2:1 e vocês vão abrir no Salmo 144, verso 3. Salmo 144, verso 3, vocês Ezequiel 2:1. Porque às vezes a gente fica falando de Bíblia como se vocês soubessem. A Bíblia fala mesmo, né? Nem sabe, né? Deve falar, lá em Apocalipse. Quando eu era pequeno, eu não sabia a diferença entre Apocalipse e Eucalipse. Quando a minha mãe falava assim, toma essa bala de eucalipso, eu falava, é o fim do mundo. A gente não ouve as coisas e não confere. Você já reparou que filho do homem é uma designação de mortal no Antigo Testamento? Ezequiel 2:1, todo mundo. Pode ler. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está falando de Jesus aí? Não, está falando do profeta. O profeta teve uma visão no capítulo 1, caiu desmaiado. Olha aí os versos anteriores. E aí ele está esperando, ele não tem forças para receber a revelação. E Deus fala, filho do homem, fica de pé. E ele falou comigo. Está aí ou não está? Eles não sabem. Está aí ou não está? Agora vocês. Salmo 144, verso 3. Todo mundo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. Se você está entendendo isso dentro de um paralelismo sinonímio, estrutura básica do hebraico, a mesma ideia é repetida de outra forma, mas quer dizer a mesma coisa. Portanto, homem e filho do homem são sinônimos. Está aí no texto? Está claro isso? Filho do homem está falando de Deus ou está falando de um ser humano? Ser humano. Daniel olha e vê alguém como um filho do homem. É um homem, tem cara de homem, parece um ser humano. Por isso ele escreveu isso. Qual que é a dúvida desse texto? É que esse filho do homem tem um troço que filhos do homem não pode ter. O verso 14, olha aí, do Daniel 7. Volta para Daniel. O verso 14 diz que este filho do homem vem nas nuvens com poder e glória. É a segunda vinda. Não. Vou precisar de vocês de novo. Povo do Salmo. Salmo 68, verso 4. Povo do profeta, Isaías 19:1. Por quê? Porque o verso 3 diz que esse homem vem nas nuvens. E vir nas nuvens é um símbolo claro de autoridade divina. Da onde eu tirei isso? Eu tirei de 2 textos que dizem, no Antigo Testamento, só Deus vem com as nuvens. E o que esse texto diz? Salmo 68, 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Isaías 19:1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa mentira, vem ao Egito. É isso. Quem usa as nuvens? Quem vem com as nuvens? Um homem? Não. Mas este homem
que Daniel está vendo vem com as nuvens. Ele vem com a autoridade divina. E no Novo Testamento, no Velho Testamento, nuvem é a autoridade que Deus tem com glória e poder soberanos. Mas quer ver uma coisa pior? Volta para Daniel 7. Volta para o verso 14. Leia com seus próprios olhos que não bastando esse homem vir com as nuvens, ele ainda recebe adoração de todo o povo, língua e nação. Quando Paulo, eles passam por situação semelhante, isso não acontece. Quando Paulo entra em uma das cidades para evangelizar e eles são considerados como deuses, eles falam, para, somos homens como vós. Quando João tem a visão em Patmos, ele se queda diante do anjo e ele fala, rapaz, levante, adore só a Deus. Mas o filho do homem de Daniel aceitou a adoração. Parece que uma das crianças acertou a visão. Parece que nós tínhamos alguém que estava certo e que já conhecia o profeta Daniel e acertou. Como Daniel deveria entender aquela visão de alguém como um filho de homem, mas que tinha elementos de divindade, como é que ele tinha que fazer isso? Para nós custou algumas centenas de anos, Daniel morreu sem saber. O que Daniel viu em baixa definição, nós vimos em 4K. Daniel viu a dupla natureza do Redentor. Você entendeu por que é tão difícil para ele? Você entendeu por que não cabia na cabeça dele? Ambos os aspectos, divino e humano, presentes naquela figura, estavam presentes em Jesus. Ele é o Filho do Homem. Por isso que esse termo passou a ser messiânico. Porque o Filho do Homem agora carregava distintivos divinos. E ele viu que o Senhor Jesus recebeu toda a autoridade para julgar vivos e mortos. Te soa semelhante em algum lugar da Bíblia isso? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra? Quem viu isso antes de acontecer? Daniel. Você está entendendo que tudo que Daniel viu, eu estou mostrando na Bíblia que tem cumprimento? Eu sei que você está doido para falar, mas e agora? E nós? Não, a lição para nós é a mesma para Daniel. Segura a sua onda de curiosidade. Qual é a lição? Já esqueceu? A lição é que esse mundo não subsistirá para sempre. Deus julgará os povos com justiça e com retidão. E o ancião de dias? Deus. O ancião de dias é uma disputa maior. Tem quem creia que o ancião de dias seja Deus o Pai, tem quem creia que o ancião de dias seja o próprio Cristo, a versão divina, e o Filho do Homem, a versão humana. Eu acredito que seja Deus o Pai, ainda que ele esteja julgando, porque ele chega no trono com poder e glória. Isso só acontece depois que Cristo ressuscita. E se fosse para eu arriscar, eu acho que Daniel viu o que aconteceu quando o nosso credo diz que ele se assentou à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Para quem está fazendo catecúmenos, a ascensão. Ele viu a ascensão. É uma doutrina tão pouco falada na igreja. Você não sabe, alguns de vocês não sabem nem sobre o que eu estou falando. Só o pessoal do catecúmenos, mas quem é professo tem que saber que o que Daniel viu aqui é algo sério. Quando nós ouvimos as doces lições de livramento nesse livro, Daniel saindo da cova dos leões, por exemplo, nós ficamos maravilhados com o fato de que Deus pesou Daniel na balança da redenção e por conta de Cristo, a quem Daniel só conheceu pela fé, viu, mas não entendeu, Daniel foi pesado e achada inocência dele diante de Deus. Mas se você quer saber de nós, vamos encerrar esse sermão com a seguinte pergunta. Eu disse e reafirmo, Daniel, Deus é o nosso juiz. Agora, se Deus é o nosso juiz, você está pronto para entrar na sala do trono com a cabeça erguida? Porque os povos não poderão. O Salmo 1 já canta ao final deles, porque eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o que me parece bem certo aqui nesta visão dos 4 reinos que viriam e como eles seriam representativos em termos do reino desse mundo, eles vieram, é que até que Cristo reine sobre a terra, e ele só vai fazer isso em definitivo quando retornar, ainda que hoje ele esteja reinando, é que eles cumprem a função muito importante para a qual Deus os fez.
E eles não estão conscientes disso, que é preparar a vinda do Redentor. Então, o que essa convulsão que a gente está assistindo hoje está fazendo? Estão preparando a vinda do Senhor. Então, quando você olhar para os monstros se pegando e você falar, oh, meu Deus, será o fim? Ao invés disso, você diz, oh, meu Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. É o fim. Eu queria que fosse logo. E pode ser a qualquer momento. Mas isso não é assunto para hoje. Agora, quando olhamos para as descrições monstruosas desse capítulo e elas nos conduzem ao tribunal diante do qual todos nós estaremos em última instância, nós descobrimos que os monstros terríveis deste mundo são tão desdentados como os leões da cova, porque Deus os julgará a todos. Lembra que Daniel viu o chifre todo cheio de empáfia e o seu corpo estava sendo queimado e destruído. O Império Romano, o maior império que a humanidade produziu, acabou. E o cristianismo é perseguido até hoje. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos crescer e nós vamos aumentar. E essa terra será nossa. Os nossos irmãos do passado acharam que era quando Cristo veio a primeira vez. Aí Cristo explicou, ainda não. O mundo ainda precisa encher a medida de iniquidade, igual os amorreus lá em Gênesis. E essa medida está sendo cheia. E quando essa medida se encher, Deus julgará os povos com justiça. E no dia do julgamento, concluo, a nossa única esperança será Jesus Cristo, o Filho do Homem, que tomou sobre si o julgamento que merecíamos pelos nossos pecados. Foi Ele quem enfrentou a grande fera. E Ele não teve o seu tempo abreviado. Neste texto, nós somos ensinados que seria apenas por um tempo. Ou, no máximo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas Jesus teve que passar por tudo sem abreviação para que nós fôssemos poupados. É claro que esse texto estaria se referindo a uma situação que já aconteceu. Mas isso não deixa de ser verdade para nós, porque a verdade do Senhor permanece. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Em vez disso, em vez de ter o seu tempo abreviado, Jesus passou por excruciantes e destiladas 6 horas de dor e agonia humanas e uma noite no inferno. Tudo isso para que você não tivesse que passar por nada disso. E o resultado do seu sacrifício é que seja o que for que nós venhamos enfrentar nesta vida, à luz do que os irmãos do passado enfrentaram, e à luz do que Paulo disse que nós poderíamos enfrentar, morte, fome, perseguição, nudez, anjos, monstros, ditadores, demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É uma bênção isso aqui. De repente ficou até bonito. Jesus sofreu para que a gente não precisasse sofrer. Nada mais na criação poderá nos fazer mal. Nenhum monstro amálgama. Nada. Se Deus é meu juiz e Jesus é o meu salvador, eu sei que é difícil dizer isso, mas a gente tem que dizer pela fé. Se Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso salvador, então o mundo que venha com as suas bestas e deem o seu pior. Porque, no máximo, o que eles podem nos fazer é nos magoar. Então, se você está magoado pelo mundo, magoado pelo que está acontecendo e acaba sendo magoado, eventualmente, por outras coisas, estou falando de mágoa no coração, não. Não é mágoa Nutella, não. É mágoa raiz. É mágoa que machuca, mágoa que arranca pedaço, mágoa que queima. O Império Romano queimou os nossos irmãos, botou eles para serem comidos por feras, fez de nós um espetáculo. Não importa o que a gente venha a passar, o máximo que eles podem fazer é nos magoar. Ou seja, nos matar. Porque se você morrer, você passa da morte para a vida. Vai viver com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se você viver como quem esteve ontem ouviu, é mais tempo para obedecer. Se eu morrer, é para colher o tempo da obediência. Então, quando você for magoado por esse mundo e suas bestas, olhe para o Salvador. Olhe adiante, enxergue a sala do trono, veja a vitória do Senhor sobre toda dor e todo sofrimento. Olhe para a vitória final e glorifique o Senhor. Então, quando você ficar pensando assim, mas o que vai ser desse mundo? Vou colocar um filho nesse mundo. Eu não queria estar pensando nisso, né? Já pensou colocar um filho nesse mundo cheio de bestas?
feras. Que esperança há? Há uma esperança. Há esperança. A maior delas. E mesmo que não seja agora, mesmo que seja para sofrer, é isso que Deus está dizendo para Daniel. Valerá a pena, porque cada gota de sofrimento que a gente passa pavimenta o caminho no qual Cristo vai voltar. Cristo veio uma primeira vez cumprindo para Daniel as promessas para ele. Cristo retornará uma segunda cumprindo as promessas para nós. E eu espero que isso agora pareça consolador, porque escatologia serve para isso, para consolar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.